Eu fiquei ruim. E a Hermínia também não podia assumir como presidente, né? Ela quer a vice. Então, só vou pedir perguntar para vocês. Vocês viram a ata? A gente pode... Tá tudo... Alguém quer fazer falar alguma coisa da ata? Podemos aprovar a ata de maio? Da extraordinária? Então, tá, gente. Então, ata aprovada, tá? Carol. Bom, aí a próxima pauta é a prestação de contas do Fundef. O Júnior veio hoje para gente, para explicar para vocês mais detalhado quanto que a gente tem, né, para que foi, mas desde 21, você vai começar? Sim. Tá. Desde 2021, tá, que eu não era presidente, assumi em dezembro de 25, mas ele já veio trazendo desde 21, tá bom? Para vocês darem uma... Feito? Feito. Vamos lá? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Aqui, para ficar bem didático, assim como eu faço no Condema, vocês podem ver que tem data, o que é, que na verdade é a cópia de extrato, tá? Não tem problema. Depois disso aqui, a gente já passou para a Larissa, isso aqui a gente vai subir no site do Condé, essa prestação para vocês verem lá, se alguém tiver alguma dúvida. Então, aqui só para vocês entenderem, são as datas, o histórico, o gasto, o crédito ou débito que teve, né? Se a entrada é azulzinho, se a saída é vermelho e o saldo após cada movimentação, tá? Depois vai fechar ano a ano, lá embaixo que vai ter um resuminho, tá? Vitória do Condema, acho que a Larissa do Condema, eles veem sempre essa prestação parecida lá. E para não ter erro, questionamento, é literalmente uma cópia de extrato, tá? Então aqui, o fundo, inicialmente, ele tinha em janeiro, né? Não, Janeiro, setembro. em setembro, de 21. a data que a gente conseguiu lá, setembro de 21, ele tinha 161, 776 e 50. Aqui vai tendo umas manutenção de conta, tá? Padrãozinho R$36, depois foi para 49, tá? E aí ele não teve nenhuma movimentação de saída específica, nova, em 2021, tá? Então, ele basicamente fechou com o saldo muito parecido, só descontado as taxas de manutenção de conta mesmo, tá? Então, ele fechou aqui com 166, 469 e 59. Aí, começamos aqui, ó. Então, aqui, manutenção da conta. Aqui era um contrato à época, de 22, que era o Mundo Mágico PET. Então, um débito de 6. O outro contrato do Elton, débito de 7. E uma manutenção de conta. Tá? Aí, a aplicação, o que ocorre? Aqui, em 2022, começou a se jogar esse dinheiro numa aplicação para render juros. Normalmente, os fundos a gente sempre destina para uma arrecadação, ele joga para um CDI, alguma coisa assim. Para não ficar parado, né? O do Condema, se eu não me engano, acho que é um CDI. Ele rende uma boa grana por ano, tá? Porque o Condema ele tem um valor um pouco maior, tá? Então, aqui, ele foi transferido, essa parte. Depois teve um crédito de arrecadação do fundo de 11 mil. Teve o resgate, que é só um resgate para complementar pagamento, tá? Não é entrada, por isso que está em branquinho, tá? Aí os débitos, tá? Débito. Aqui o rendimento, ó, do mês, ó, vocês verem, ó, rendeu quase R$1.000 só por ter focado naquele fundo, tá? Que é importante, por isso que ele vai. Então aqui vai ter os débitos, Elton, Mundo PET, basicamente era Mundo Mágico, PET era isso que tinha nessa época, tá? Então aqui mais um rendimento. Aqui a gente vai estar indo os dias do mês. Eu vou passar rápido, mas para vocês depois, como aquilo vai estar no site, vocês podem olhar com paciência, olhar data, tá? Tem muita coisa. Então Elton aqui a mesma coisa, Mundo PET. Então vai tendo a mesma coisa, rendimento aqui já melhorou, R$1.000. Aqui vai ter o resgate para pagar sempre as taxas. Você pode ver que é bem parecido os resgates daqui para frente, que eles vão ser sempre para pagar os valores custos fixos que tinha de contrato à época, tá? Então aqui resgate, Mundo PET. Aqui eu acho que o Elton já tinha acabado. Acho que talvez não. Não, mais um perdido acabou mais aqui, para frente. tinha um aqui, manutenção de conta, tá? Aqui eu vou baixando devagarzinho para vocês verem. Então aqui o resgate, o rendimento,
resgate e rendimento, aqui os custos, o Mundo Pet, manutenção conta, resgate, Mundo Pet, manutenção conta, resgate. Tal. Aqui entrou mais um crédito de 34 mil de arrecadação do fundo, tá? Lembrando, vocês são do fundo, a arrecadação do fundo, ela vai ter que alimentada, alimentada pelas taxinhas, normalmente. Nessa época era muito questão do PTU. Né? Exatamente. Quem pagava aquela taxinha, acho que era R$10 no PTU, que a prefeitura ia repassando conforme ia recebendo, tá? Então, Mundo Pet, manutenção conta, e aqui fechou em 114 mil, tá? Fechou em 2022. Então, aqui começa 2023, mesmas coisas, Mundo Pet, manutenção conta, Mundo Mágico Pet, porque eu acho que só tinha o Mundo Mágico Pet, não tinha mais nada. Agora já não tinha mais nada. Tinha, então aqui vai ficando saldo, então, 2023, aqui ainda não entra o crédito, então vai tendo os custos. O Mundo Pet ele era por serviço, né, Bruno? Por isso que varia, né? Não era um valor fixo, né? Não é da minha época, mas acho que eu lembro disso daí. Isso entrou junto com a Malo, né? Sim. Só que a Malo foi emenda primeiro. E a Malo depois acabou com Condema pagando. Mas tudo bem, vamos brigar. Não, Economizou dinheiro de vocês. Nem olha pra mim que nós não temos pra pagar. Tá. Então, Mundo Pet e tal. Então aqui vai a mesma coisa, só rendimento e tal. Rendimento, resgate, aplicação. Então a gente vai rodando aqui. Em 2023 eu percebi que entrou muito pouco dinheiro no fundo, basicamente. Acho que nem entrou. O pessoal não está muito no fundo. Então nem entrou. Então, só terminou aqui em 83, tá? Aí em 2024 foi entrando. Aqui tinha ainda os restinhos de Amalo que vocês acabaram pagando. O Condema pagou, mas ainda depois voltou para. Tinha corrigido o erro e o saldo era de vocês, não o Condema. Mas outros meses a gente pagou, não teve problema não. Tá. Lembrando que dinheiro do fundo ele é feito para gastar. E a gente fala no Condema, né, professor? Condema, passamos 10 anos no Condema sem o Condema liberar 1 centavo de verba para a gente gastar. O dinheiro ficava lá. E a gente fazendo as ações. Então aqui vai tendo manutenção de conta, tal, rendimentos, mesma coisa. Aqui já é. Vocês vão ver que aqui já não tem mais, acho que, o contrato, tá? Porque acho que o da Amalo teve 2 meses só, 3 meses só. 24 aí esgotou. Aí não foi feito mais. Isso. Aí aqui, 2025, vocês vão ver que basicamente, ó, é só um rendimento, ó. Aí teve um repasse grande, graças a Deus, entrou um bom dinheiro, 70 mil, tá? Para vocês. Então, aqui vocês vão ver que só foi crescendo. Tinha perdido, já está praticamente o valor inicial do fundo, tá? No início, né, de 21. Aí em 26 a mesma coisa, só pagando as taxas, né, da conta. E o rendimento é na faixa de 1.400, 1.500, 1.200 por mês. Fechando aqui, que quando a gente fechou esse balanço foi no mês 3. No mês 5 a gente pegou as informações, então pegamos até 27/4, tá? Próxima prestação de contas, tem que lembrar vocês, pegar a partir do mês 5 desse ano, tá? Então aqui para vocês terem ideia, arrecadação, total de rendimento, tarifas pagas e despesas pagas. Então, no final das contas, o saldo ele até é maior do que o inicial. Tá com 161.242,20. Isso no mês 5. Teve mais 2 meses de rendimento na faixa de 1.400 aqui. Então, deve ter ido para uns 165 mil hoje, mais ou menos é o que deve ter no fundo. Tá? Alguma dúvida? Emenda impositiva. Emenda impositiva. Aí não entra aquelas emendas impositivas. Não. Isso Isso era uma confusão muito grande do fundo, tá? É importante. No passado, teve prestações até erradas por não culpa do conselho, tá? Culpa foi informação passada errada da prefeitura, tá? E eles pegavam o quê? Os vereadores vivem destinando quase todo ano emendas. A emenda não é dinheiro para o fundo, é dinheiro do
tesouro. Outra história. É um dinheiro carimbado para uma ação. Ela não é enviada para o fundo, tá? O fundo, ele é alimentado de acordo com as arrecadações dele. Taxas, a multa. Vocês já do fundo também? Não, né? Porque tu não pode construir. Então, até uma questão, a gente tá para rever futuramente o Código de Impostura, assim como, para mim, as multas ambientais vêm para o fundo do Condema, no futuro acho que era interessante, até vocês, como conselho, propor isso, cutucar isso. Ó, na revisão do Código de Impostura, as multas de bem-estar animal ser destinada para o fundo, para alimentar o fundo. Exato. Porque o Conselho de Meio Ambiente, ele é um conselho, ele é um fundo, né? É um fundo que ele é mais volumoso, por causa das autuações, vai para lá, mas principalmente porque eu tenho uma fonte de recurso que é o licenciamento ambiental. Corte de árvore, camponagem, indústria. Então toda essa arrecadação, aí eu arrecado 300, 400 mil ano no mínimo disso. Então esse dinheiro é o que vai alimentando o fundo, tá? O fundo de bem-estar animal, ele ficou muito tempo só naquela taxinha de R$10. E não gera um volume, tá? Então é importante, então o conselho propor entradas para ele. No caso principal, seriam as autuações de bem-estar animal. A gente também sofre. O Bruno falou, código de postura. Quando é autuação do código de postura feita fora da gente, feita pela guarda, que autua também a questão ambiental, não vem para o meu fundo. Porque precisa mexer nisso lá no código de postura, tá? As multas de postura, ela vai para o global do tesouro. Ela não é amarrada em fundo. A que meus técnicos aplicam lá, aí eu consigo mandar para o fundo. Então é importante a gente pensar em mexer nisso para vocês terem mais recursos no fundo, tá? Então essa dúvida era isso. Emenda impositiva é um dinheiro que não entra no fundo, ele fica um dinheiro carimbado do tesouro, que basicamente a gente está rodando 2 anos bem com isso, né? Praticamente o bem-estar animal está rodando bastante com emenda impositiva. Os vereadores sempre contribuem. Isso que o fundo não tem. E eu, no meio ambiente, já tenho um pouco bem. Acho que é interessante, para efeito de transparência, limitar esse risco e ida e volta, discussões, e todos esses projetos da emenda impositiva seja descrito a verba que entrou, como entrou e para que projeto. Deixar isso claro. É que a emenda impositiva, nos últimos 2 anos, eu acho que a gente até tem conversado com os vereadores para deixarem mais aberta, para gasto mais geral. Por quê? O vereador tinha ideia de, eu quero colocar um chip dourado na orelha esquerda do cachorro. E aí? E para achar isso? Ou muitas vezes algumas questões, o vereador, muitas vezes, por desconhecimento, é normal, ele destinava R$20 mil para cirurgia. Ortopédica. Pessoal, se depender de cirurgia, você faz uma. E olha lá. Então, é melhor esse dinheiro mais aberto, porque a gente gasta de acordo com as demandas. E a gente consegue juntar as emendas impositivas. Por exemplo, o Castramóvel mesmo foi da emenda, né? Então, uma emenda de 5 de um, 10 do outro aberta, a gente faz a junção dessas emendas e consegue contratar algo maior. Isso é legal, tá? É legal você está sendo. Porque é melhor, porque aquela emenda impositiva muito específica, eu estava com uma. Claro. Da Naila, que ela queria uma horta. Na verdade não era uma horta, se fosse uma horta era mais fácil. Ela destinou acho que 20 mil, 50 mil, alguma coisa assim, acho que 50 mil, para capacitação de moradores e criar uma horta modelo. E ainda ter toda a estrutura ainda para construir a horta. Primeiro, quem dá capacitação para a horta? A gente demorou quase 1 ano até conseguir fechar 3 orçamentos. Aí, vamos fazer a horta onde? Uma área pública, beleza. E aonde? Claro, porque a gente tem várias demandas. Tem moradores dos 7 bairros que querem, tem moradores da Capela. E aí, onde a gente faz? Aí ficou nesse vai. Aí depois a gente conversou com ela, ela preferiu. Ela acabou transferindo esse dinheiro para a saúde, para alguma coisa emergencial que o Milton pediu. Mas era uma emenda impositiva muito específica. Muito específica. Então, até os conselheiros, quando tratarem com o vereador, o ideal, a gente sempre fala, ações de bem-estar animal. Destina a verba assim, é mais fácil, porque aí a gente consegue ver a prioridade para aquele ano que a gente tem. Por exemplo, esse ano, a prioridade talvez foi a castração, a gente tem um contrato para a gente rodar também no acolhimento.
são as principais prioridades. E a manutenção geral também, porque não é barato. Na Secretaria do Departamento de Bem-Estar Animal, ele nem fica lá dentro com a gente, fica no prédio separado, mas ele é o departamento que tem mais gasto ano, é natural. Tá? É que nem um posto de saúde, mas para animal. E gasta a mesma coisa. Tá? Medicamento, equipamentos básicos ali de EPI. Então, é uma coisa que dá um alto custo para os municípios, não é algo barato, talvez, estar animal. O que eu acho, só para fechar o assunto, é que essas informações não deveriam ficar restritas ao CONDEA, por exemplo, ao CONDENA. Deveria ser claramente a população, ou seja, você tem emendas impositivas que vão para um fundo, que é trabalhado pelas diferentes... Ela não vai para o fundo. Bom, cria ser um fundo, cria ser uma conta, ela vai para o tesouro. uma linguagem, você falar para o pessoal que tesouro, esquece. Na verdade ela vai para a conta geral da prefeitura e ela é uma ficha carimbada. Então você destinou 50 mil, a gente até chama na prefeitura, é o 08, né? Final 08. Então quando você olha uma ficha no orçamento da prefeitura, todas vocês verem 01, é tesouro geral. Quando tem um 08, é emenda. E aí aquele dinheiro, por exemplo, ele vai para o bem-estar animal, eu não posso tirar uma ação do Bruno para fazer uma ação de meio ambiente. Não, isso é claro. Um dinheirinho carimbado, tá? Por isso que ele está dizendo, muito claro, você falar para o público em geral que é tesouro, que é uma ficha que é 000, esquece, você não vai comunicar nada. Mas se você disser que a verba que vem de emendas impositivas é direcionada a diferentes ações, a diferentes secretarias que compõem a prefeitura, para atender problemas específicos e tal, e que você pode acompanhar isso da seguinte forma. Ponto. Acho que isso já direciona. E evita o problema que a gente tem, às vezes, de discussões, onde você tem que explicar o óbvio no antes. Dizer, olha, não é verba do CONDEA, não é verba do CONDENA, é verba específica, e fica aquela discussão também num bonde, aonde a gente não sabe a quem de direito, né? Recorrer. Então, como há um processo de transparência obrigatório junto à população, é interessante transformar determinadas informações em coisas simples, até para facilitar o trabalho, você tem que justificar as ações da secretaria. O importante depois é verificar no rendimento, e fico muito tempo sem fazer o balanço. Agora que a gente tem, é prático, tá? Vocês pedem, a gente pega os dados. Só que a diretora lá de projetos, que é a Paola, ela monta, como ela tem experiência no tal do CONDEMA, monta, e aí sempre fazer. CONDEMA eu faço trimestral, quadrimestral, acho que é. Eu vou fazer agora esse mês não, em setembro eu vou fazer. Eu já estava vendo lá. Hoje tem alguma verba do CONDEA no Tesouro ou não? Que foi destinada por... Não. Não tem nenhuma? Do CONDEA não. O CONDEA, toda a verba do... Fala do FUNBEA ou CONDEA? Daqui do bem-estar animal, que foi destinado aos vereadores. Não. Alguma emenda impositiva ainda? Emenda para fundo ou emenda para prefeitura? Porque a emenda, ela não, é o que eu estou falando, a emenda ela não vai para o FUNBEA, ela vai para o tesouro, ela vai para o assim. A gente tem ainda bastante emenda, né, Bruno? E tem como puxar um relatório disso, da questão lá parada? Porque de repente, a partir disso, a gente pode pensar em alguma ação a partir do que a gente já fez. Tem que ver, tem que puxar. A Érica puxa tudo aí fácil. Outro dia ele tinha pedido de alguma coisa. Eu acho que tem em torno ali, porque assim, deixa eu calcular aqui, porque tem um castramóvel que nasce em média uns 50 mil cada vez que vem. Fazemos ali para gastar 60, que são 400 vagas de castração. Só que sempre falta dá uns 40 e pouco, então arredondando 50. E aí vai ter o projeto de recolha, que daí o contrato, ele empenha toda essa verba. Então, assim, se eu tenho lá 100 mil, o contrato custou 50. Antes de pagar esse contrato, o dinheiro do ano inteiro fica empenhado. O dinheiro é empenhado. Então, assim, tem a verba lá, não vai gastar isso aí, tudo bem. Só que está no contrato, então ele fica empenhado. A hora que puxa, vem lá valor liquidado, valor empenhado, tudo discriminado bonitinho. Não usou, aí volta tudo, ano que vem pode fazer projeto em cima disso aí. Só que o outro contrato do outro ano também já vai estar empenhado. A prefeitura ela sempre trabalha com essa
os contratos são anuais, eu não sei se for caça móvel, que é um contrato fixo do serviço. É que a caça-móvel nós vamos usar justamente para não empenhar todo esse E aí você consegue pedir de volume, mas tipo, a recolha mesmo não adianta, é um valor e a gente vai ter que empenhar. É que nem a gente brinca, o prefeito faz isso é aluguel, contrato de prédio de aluguel. Você fecha lá 10 mil, eu tenho que empenhar 120. Bom, tá carimbadinho ali, parado, e esse dinheiro, se daqui 6 meses não sair, aí o dinheiro volta, mas enquanto isso fica lá. Mas tem, dá para levantar. Eu não sei quanto tem, mas tem. Em várias emendas picadinhas. Nós estamos até mexendo nisso daí, então já está na mão, né? Eu não lembro o número exato. Vai dar para trazer para E vocês. esse dinheiro fica parado, fica empenhado, esses juros ele gera para o tesouro ou ele pode ser gerado para cá? Não, o dinheiro do tesouro fica para o tesouro. O dinheiro do fundo vai para a conta. Porque a conta do fundo ela é uma conta separada. Eu não lembro se essa é Caixa Econômica. Não, é Caixa. Ela é obrigatória sendo para o público, tudo isso. E é obrigatório, por isso que a gente corrigiu aí no início, você vai ver que não tem rendimento, porque ela não, a gente teve um erro aí no passado, que não aplicou. Tem que aplicar para gerar. Eu tive isso no Condema também, era natural. E agora essas coisas a gente consertou de aplicar para dar rendimento. Querendo ou não, é muito poucos reais por mês, o dinheiro vai rendendo, é alguma coisa. É porque na realidade o dinheiro que está no tesouro é gerado dinheiro da Câmara, e na realidade é o sistema correto. Você faz a emenda, você passa o dinheiro para um determinado projeto. Fala como o secretário colocou que é uma verdade, uma bandeira eleitoral, tem um monte de coisas que entram no quesito. E o que está sendo proposto, que é o correto, é que esse dinheiro da emenda, por exemplo, vá destinado a uma determinada secretaria. Se vai para o bem-estar animal, aí eu diria que esse dinheiro da emenda, independente se vai ficar lá rendendo ou não, ele já está destinado Ele vai ser usado para bem-estar. Eles possam fazer uma ação do bem-estar animal. Agora, no momento em que ele vai usar esse dinheiro para um determinado projeto, tem que ter transparência. Então, ele vai custar X e essa verba fica até 6 meses. Eu acho que isso é extremamente interessante. Aí depois da discussão interna, se devolve ou não devolve, que nem planejamento empresarial. Você faz o seu planejamento, você tem um orçamento da tua área, se gastou, gastou, se gastou mais você vai ter que pedir, se gastou menos você devolve lá para o caixa da empresa para ela redistribuir. Mas aí eu acho que o mais inteligente é que o secretário colocou. Se há uma emenda do bem-estar animal, que se crie lá uma relação de um fundo e eles direcionam esse dinheiro para as necessidades. A gente normalmente gera ficha, né, ficha de serviços, PJ e de produto. Né? Tem material. Material, PJ e serviços PJ e PF, né? Porque aí fica mais amplo. E a gente consegue, como ela é geral, por exemplo, vamos falar que eu botei 100 mil na pessoa física, 200 na PF, serviços e 100 em materiais. Mas, de repente, a gente precisa adquirir mais material. Existe essa maleabilidade de transferir de uma ficha para outra para mim conseguir alterar o serviço, botar materiais. Tá? Dentro daquele mas tem que ser dentro do escopo bem-estar animal. Tá? Por isso que a gente sempre fala, se alguém falar com o vereador, ele sabe que as pessoas muitas vezes causa animal, até o vereador muitas vezes procura os conselheiros, encaminha mais aberto, encaminha carimbado, porque é um caos. Não sei se for a aquisição de um veículo, aí ok, é lá. Mas quando é muito carimbado, é muito complicado. É muito complicado porque a gente fica amarrado em ter, porque lembrando, mesmo que seja emenda ou mesmo que seja fundo, pessoal, o processo de aquisição, de compra ou de contrato de serviços, ele é um processo licitatório público. Ele é igualzinho se for o dinheiro gerado da prefeitura, o dinheiro do tesouro. Tá? Então ele tem que passar pelos trâmites. Não existe mais a nova lei de licitação, contrato direto. É muito difícil você justificar uma dispensa de licitação, uma carta convite. Carta convite está bonito praticamente no sistema, né? Então, muitas vezes, no passado a gente tinha muito isso no conselho, que vamos contratar tal coisa. Quem faz isso? A gente tem. A ideia é boa, mas quem vai fazer isso? Eu estou com um caso que eu acabei de resolver semana passada do Ministério Público.
pediu para fazer um estudo complementar ao estudo do bacia do PCJ de recomposição florestal. Eu estou há 2 anos, foi 2 anos para conseguir achar pessoas que fazem esse bendito estudo. Que ninguém faz. Você abre, você pode abrir a licitação, ninguém vem, porque é um estudo muito específico. Então a gente conversou com o PAC, conversando com o pessoal que trabalhou no IAC, que sabe fazer, que ele vai ter que ter acesso a satélites, microsatélites de vários lugares, microsatélite do europeu, tudo. Então não é qualquer consultoria ambiental que faz isso, né? Mas isso é uma coisa que eu estou amarrado, porque é uma exigência do Ministério Público, tá? No GAEMA. Então eu tive reunião com a doutora Flávia na semana retrasada, que a gente até fez o termo de referência, a gente tem uma boa aproximação. Doutor, ó, nosso termo está assim. É assim? É assim que você quer esse estudo, esse plano? Não, tá bom. Então vamos rodar a licitação agora. Mas foi 2 anos. Não é fácil, tá? E fora isso eu vou abrir a licitação. Pode dar deserto. Bruno, quantas vezes você sofreu com licitação deserto? Muitas vezes você tem um valor principalmente exame nessas coisas. E dá muito fracassado porque muitas vezes o valor não é tão grande e não é interessado. Porque trabalhar para o poder público não é fácil. Você paga 30 dias no mínimo, sabe? Então não é fácil. Você conhece? Você sabe bem, né, Vitória? Você gasta 50% do teu tempo na burocracia. A Ela ganhou um contrato do Condema. Nunca mais. Arrepiou. Fez um livro, ficou bom, mas deu trabalho, né? Deu. A prestação de Trabalho contas até hoje hoje, é absurdo. É absurdo. Falta de flexibilidade. Não tem. Não Tanto tem para nenhum. vocês quanto para a gente. Não tem. Tá? Então a gente paga hoje pelos erros do passado. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Aproveitem que ele está aqui hoje. Não era para tarde, reunião Não, hoje não. para o diretor. Vendo realmente Mas que legal, como a gente condena que Sim. esse tipo de apresentação é legal. Eu espero que o plenário, digamos assim, tenha alcançado, tem todo o direito de expor a sua ideia e aceitar os dados que estão apresentados, né? Porque às vezes a gente fica perdendo um tempo absurdo discutindo vírgula, não olhando o cenário completo, né? O que tem aí é isso, a verba que está disponível do fundo do bem-estar animal está aí, os projetos são apresentados, as discussões, inclusive, já participaram, tivemos uma discussão 2 meses atrás, que para mim foi um absurdo, sem cabeça nada. O dinheiro vem do Fundem, o dinheiro não vem, o dinheiro vem da onde, estão gastando dinheiro sem licitação, a prefeitura está fazendo coisa errada, a secretaria, é um absurdo. Eu falei, gente, vai usar para fazer castração, está ótimo, a verba é de quem? Se é minha, se é da secretaria, não importa, vai fazer a castração. Depois de uma discussão inócua aqui, fica sabendo que a verba nem foi do fundo. Não é. Então nós discutimos uma coisa que quase saiu, No né? tapa. Alguma coisa assim fora do normal, por uma coisa, por uma falta de uma informação. A gente não teve acho que nenhum projeto esse ano rodando com o dinheiro do fundo. Então, nem ano passado. Então até uma coisa para os conselheiros pensarem. Discutimos muito Lembrando, sobre emendas foi tudo de tal, emenda. emenda não sei do que. Lembrando que, por fundo, pessoal, se os conselheiros tiverem interesse, assim como a gente faz no Condema, tem que ser apresentado até para explicar para vocês como liberar a verba do fundo. Tá? Não é assim, eu quero fazer castração, vou pegar. Não. Tem que ser apresentado um projeto básico, com o que você quer fazer e estimativa de custo. Exato. Tá? Por exemplo, eu liberei um do Condema de 400 mil, né, professor, para as mudas. Que a gente está para inaugurar o nosso viveiro e a gente está adquirindo 400 mil reais em insumos Toda a para infraestrutura poder necessária para rodar poder fazer. no viveiro lá. Então não adianta eu ter um viveiro se eu não tenho grana para rodar. Liberamos um container ecológico. Quer dizer, liberou, não. As passagens de fauna foi do conselho. Então a gente. Muito bom. Aí foi tudo vindo do poder público. Então o que a gente fez? Discutiu com empresas, pediu um orçamento, notifica tudo. E antes de abrir a licitação, trouxe isso para o conselho, apresentou para os conselheiros e fez a votação. Vocês concordam em liberar X valor? Lembrando, como é uma licitação, é um valor sempre estimado. Tá? Então, muitas vezes, eu não lembro de estudo
estudo, a gente liberou 100, depois ficou 56. Teve um que a gente liberou 80, ficou 115. Então, mas quando vocês tiverem interesse em liberar, vocês têm já um valor no conselho. Quem for, se vier do poder público, o poder público vai trazer isso para o conselho. Se vier, todo conselheiro ele tem também a autonomia de trazer um projeto de interesse. O da Elo foi trazido pelo Vitória a ideia de fazer o projeto do Ribeirão Pinheirinho, que é onde nasceu a cidade. Foi passado, a gente abriu licitação, e aí a Elo acabou ganhando, teve acho que 100 mais um. Só para eles terem uma ideia de prazo, foi apresentado em 2018. 2018. Foi aprovado pelo Condemo. Foi uma 2019, quer dizer que o plenário aprovou o projeto para o pessoal conhecer o Ribeirão Pinheirinho. A gente conseguiu rodar em 2024. Em 2024, depois de conversar com o secretário, não era o secretário anterior, conversar com o secretário de governo e conversar com o prefeito. Falou, o negócio aqui é o seguinte, quem aprovou que eu condeno, o fundo é esse, o que vai acontecer? Aí saiu a licitação. Senão não saiu. Isso de uma coisa que dá para fazer. Agora, o que é importante, são os conselhos que a gente dá, muitas coisas são levadas, por exemplo, até o condeno, fazer uma brigada de incêndio, a gente até aprovou, porque achou que é legal, não vai dar certo, por uma série de fatores, corpo de bombeiro, governo do estado, responsabilidade civil. Imagina botar um cidadão lá no meio do mato para apagar incêndio e o cidadão morre. Quem é a responsabilidade? Tudo bem, é legal, vamos fazer, vamos comprar equipamento para um, aí tem 10 voluntários com 1,60 m de média de altura. Eles vão embora, entra um monte de voluntário com 1,80 m. O que eu faço com o material lá que eu comprei? Que tem tempo de utilização específica para aquilo dentro do controle. Então as pessoas têm vontade de fazer as coisas, mas tem que ser criterioso, como o pessoal pediu, o presidente dá licença, de fazer um hospital SOS 24 horas. Não tem dinheiro que aguenta nisso, não tem como. Vou tirar dinheiro do quê? Condema, 3 meses já foi. Aí a prefeitura não vai dar verba. Vai tirar de quem? Da educação, da saúde? Não dá, gente. Então são coisas que têm que ser possíveis e viáveis. Bom seria, mas... O que a gente sempre aconselha, assim como a gente começou a liberar verba do Condemo em 2018, 2019, mas começou efetivamente a usar mais em 20, né? Realmente conseguir rodar as coisas, comece devagar, até para vocês entenderem o que é o procedimento, e pensar em coisas gerais, coisas do coletivo, não adianta algo muito específico, que muitas vezes eu falo, até você não consegue rodar a licitação. O do EPI, que o professor falou do equipamento, é interessante pra caramba, o pessoal quer combater incêndio, só que, primeira coisa, é uma entidade ela é um local de incêndio não tem fronteira. Ele pega a serra aqui, divisa com Valinhos, com Itatiba, com Bombeiro. Então, o dinheiro direto para esse grupo que atua em 4, 5 cidades, não pode. A gente passou pelo jurídico e pelo controle interno e foi o parecer negativo, porque teria que ser um convênio intermunicipais para poder liberar essa verba via convênio. E a gente sabe que não é fácil fazer convênio municipal. Aí teve ideia de tentar fazer por uma entidade, na verdade, entidade não, pelo Barone Defesa Civil. Aí o Barone veio, conversou comigo e falou, Barone, não dá, porque não é a Defesa Civil é um órgão auxiliar do bombeiro. A responsabilidade legal é do bombeiro. Aí conversamos com o comandante da regional, o comandante foi lá, tem interesse, sim. Só que aí a gente conversou, o grupo estava junto com a gente também na reunião, só que o comandante já foi claro, falou, calça, coisas, bota, não dá. Porque o que eu estava falando é muito específico. Por exemplo, eu gasto, não são baratas, eu gasto aí 10 mil reais em bota. Troca 3, 4 voluntários, bota vai ser para quem? Então, o bombeiro até o status quo que está isso daí é o quê? Primeiro de tudo, ser legal essa questão, então, já que vai para um grupamento terceiro, então o que eu falei com o bombeiro, eu preciso de uma carta, ofício, assinada pelo comando bombeiro, que vocês têm parceria com essa entidade. Isso é uma coisa que o bombeiro não é que só, o estado todo, porque está tendo incêndio, é legal, obrigado, só que
pessoal viu muito, acho que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito comum brigada civil. Sim. Muito. Mas eles instituíram desde o início. Assim. Aqui não. Aqui tem um pessoal com ótima boa vontade que quer ir combater. Só que, cara, o risco é muito grande. Sim. E pela legislação nacional, a responsabilidade civil, criminal, é de quem autorizou esse cara a entrar lá. Então eu sou um bombeiro. Eu falei pro Elton entrar no fogo. O Elton sofreu um acidente que vai deixar uma sequela permanente. Quem vai responder criminalmente por aquilo? Então, até o bombeiro está com essa peteca quente na mão, sem saber o que fazer. Tanto que eu falei com o comando regional aqui, ele falou, ó, a gente juntou, tem várias cidades que procurou a gente, tem várias brigadas, principalmente Campinas, 3, 4 brigadas, e a gente mandou para o nosso comando. Porque eu não posso assinar um negócio desse. Então vamos ver o estado da CPC. Um negócio assim, ó, É fora o pessoal daqui a comprar caminhão, tanque. É complicado. Então, Imagina pessoal, como tem pensar no isso. conselho, vocês têm verba, é interessante. O que eu falo, dinheiro de fundo parado, não tem serventia para nada, tá? Então é interessante vocês pensarem em projetos e lembrando, estrutura o projeto, um orçamento certinho, e aí tem que trazer para o plenário, fazer votação, aprovou, aí isso vai depois para a gente, e aí dali para frente a prefeitura vai tomar conta do processo licitatório normal. Tem hora que vai, tem hora que não vai. Licitação é assim, tá? Por isso que eu falo, mais pé no chão possível, coisa mais plausível. Feito? Feito. Obrigado. Feito? Tem mais alguma coisa? Não. Há mais alguma coisa? Alguém quer perguntar? Dúvidas? Não? Muito obrigado, senhor secretário. Beleza? Beleza. Não esquece, você não esquece a pendrive aí, ó. Verdade, o pendrive da Paola. É o que usa comer, mas não me mata. Ela esgana, né? Ela não- Amanhã, lembra para te pedir para ela salvar esse Excel, Tá. PDF e subir pro Tá site. bom. Aí sobe a apresentação, cria um link. Aí ela fala com o Estevam cria um link lá no nosso site, prestação de contas e coloca, tá? Tá bom. Aí fica sempre bem organizadinho. Não tem erro, tá? Tá querendo agitar? Pode estar programa. Deus queira que não aconteça. Obrigado, pessoal. Obrigada, viu? Bom, a próxima aqui seria o balanço do Castramóvel, né? Que eu vou pedir só para ele falar os números, né? Eu estive presente nos 2 dias, tá? Primeiro dia eu fiquei 4 horas, no segundo dia eu cheguei umas 10 e pouco, fiquei até quase o final, saí de lá umas 3 e pouco. Quantos cães e gatos você tem, mais ou menos? Você lembra? 318 nos 2 dias, se não me engano. Entre cães e gatos, fêmeas e machos, né? O que a gente anda percebendo muito, isso eu achei que tinha acabado, inclusive, né? Mas não acabou, é que assim, tem um explicativo muito legal que eles entregam, tá? Quando a pessoa vai fazer como chama? Cadastro. Isso. Ai, meu Deus, veio uma merda, mas tudo bem. O cadastro lá na CEPLAN, e eles entregam, explicam tudo, mas ainda chega gente que o cachorro tá 8, 10, cachorro muito pequeno. Teve cachorro que chegou lá com 18 horas sem comer. É dispensado, tá? Para não correr risco nenhum de morte, né? E cães adultos também, porque tinha um que fazia quase um dia que não comia, né? Cães grandes, de porte grande também. Então nós tivemos bastante baixa nesse sentido, né? Senão a gente teria conseguido mais dispensa. Baixa não, graças a Deus, baixa não, dispensa por causa disso, tá? Então ainda é uma coisa que tá pegando, que eu achei que tinha melhorado, mas na época que eu fazia o castramóvel ainda o pessoal, eu não sei se peca por excesso ou acaba pecando porque não presta atenção mesmo, né? Mas enfim, outra coisa, Bruno, tem como a gente fazer um castramóvel em março para rodar licitação ainda esse ano? Não sei. Você vê, então? Tudo vai depender da agenda da empresa e se eles vão renovar. Tá. Renovar vence dia 2 de outubro. Então, se Eles vão fazer, vai ter em novembro? Não, setembro.
Setembro? Tá. Setembro está na agenda. Vamos Tá. ver como que vai ser, mas tudo está para que tem. Então você tem como ver se você ainda tem dinheiro de emenda, porque senão aí na próxima reunião a gente já solicita. O ano que vem vai precisar. Porque assim, tem as emendas nós estamos utilizando nos anos que não foram utilizados. Tá. E sempre foi apresentado, lembra que trazia? Quando fazia, fulano deu tanto, aí apresentaram no conselho. Ano passado foi menos, acho que uns 3 vereadores lá, porque não tínhamos usado, não tinha utilizado. Então não utilizou, ficou no fundo, falou, tem verba, então vamos destinar esse ano. Agora está acabando. Tá. Porque vem lá de 24, 25, mais um pouquinho de 26. A eleição foi? Hã? A eleição foi? A eleição para vereador foi 2 anos atrás. Foi. É em 28, né? Agora. Aí explica. Exatamente. Mas aí então tem um pouquinho. Isso daí tá fácil de mostrar. Tem a tabela lá, eu não tenho aqui, mas se você quiser pode mandar mensagem no caminho. E projeto legal é assim, pensei num projeto, só que esse projeto é para quando? 1 ano? Quanto tempo? Que nem Castramóvel tentamos fazer permanente. É uma coisa que não acaba. Né? Por mais que temos castração fixa, mas não acaba. Então, tem verba para esse ano, aí vamos ver para o ano que vem. Você tem como ver isso então? E me falar, e aí a gente puxa isso daí se precisar, os 60 mil do fundo para fazer, porque vai ter que fazer a licitação ainda esse ano, para março. Se renovar, não. Não? Para março tem que fazer. Porque eu queria ver se a gente conseguia fazer 3 castramóveis. Se tiver verba, faz até outubro do outro ano, porque só pode ser renovado por mais um. Tá. Mas, de qualquer forma, licitação vai ali de 6 a 9 meses até acontecer. Então. Entendeu, gente? Por isso que a gente. Agora, eu tenho que, assim, fazer todo a cotação. Às vezes tem um banco de preço, às vezes não. Então, tem todo um critério da nova legislação. E aí, pegou, fez o orçamento e mandou. Se acontece algum atraso, algum erro, algo no processo, volta para a gente e começa a contar novamente, entendeu? Então isso daí, e aí venceu 6 meses do orçamento, eu tenho que volta o processo, orçamento tudo de novo para fazer novamente. Então isso aí que complicou. Tá, então eu vou ver o que ele vai ver pra gente aí, se precisar. Esse cadastro, ele é só na CEPAM para fazer Tá saindo na UBS também. lá na UBS? UBS, Não podia usar um aplicativo para fazer? Se usar um aplicativo falando para a pessoa assim, olha, a senhora tem que fazer 8 horas de jejum, explicando, falando o horário para eles que tem que tratar, vai gastar 10 da manhã, tem que tratar 2 da manhã. Entendeu? Se falando, explicando, desenhando, tudo. Não tá dando certo. Não dá Imagina certo. aplicativo. Se fizer online, Piorou. Esse que é o problema. Porque assim, são por horários, né? Se tivesse mais, se pudesse ser por aplicativo, acho que tinha mais gente se cadastrando. eu acho que teria bem mais resistência. Nós tivemos uma ação com CEP, uma reunião do secretário de governo, e o grupo que foi apresentou uma ideia muito interessante. A prefeitura tem uma área de comunicação. Comunicação de 0 a 10 é 2. A média é muito ruim. Eu já diria. Muito ruim. E o site, por exemplo, a forma de se olhar no site, esquece. Eu mesmo acredito que aqui 80% não vai ficar em frente do computador analisando tudo aquilo. Até porque não tem interesse. Quando você tem interesse, você resolve o problema e está resolvido. Mas existem coisas que são muito mais explicadas. Então você pode fazer hoje no TikTok, tem uma série de coisas que você faz com inteligência artificial, informações de 30 segundos, 1 minuto, por exemplo, explicando. Tem forma mesmo de desanimar. Isso tem que ser estudado. Mas isso também deveria fazer parte da educação. Tá? Dou um exemplo só para você ter uma ideia, com uma coisa totalmente distorcida. Tem um projeto que nós estamos participando, um projeto educacional. Mirem a ideia do governo. A educação tem que resolver os problemas. Mudança climática, mudança do comportamento do cidadão e melhora do sistema educacional. A educação. Falando em infraestrutura,
uma escola preparada para enfrentar os riscos da mudança climática, onde o nosso aluno não fala português, é péssimo em matemática, não estuda filosofia, sociologia, porra nenhuma, desculpe, é abaixo da crítica. Ao longo de muito tempo, o DH, o PISA, etc., o Brasil só vem declinando. Aí eu pergunto, como pode ser feito um projeto dessa maneira, colocando ambiental? Onde entra? Educação ambiental, proteção aos animais e comportamento do cidadão. Pergunto eu, aonde está a responsabilidade, de quem é a responsabilidade por garantir a manutenção do meio ambiente, garantir a utilização adequada do solo, garantir a segurança pública, garantir essa... Não é um processo educacional, um problema de governo como um todo, é um problema da população. Então a gente está muito mal acostumado nesse sentido de dizer, não, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Então eu acho, e eu debato isso em todos os conselhos, parte de educação, parte de comunicação com a sociedade deve partir dos conselhos. O conselho que está diretamente ligado, por exemplo, o CONCEP é um que está diretamente ligado ao grau de qualidade de prestação de serviço do governo, das instituições para a sociedade, o CONDEMA de meio ambiente, o CONBER de bem-estar animal, a saúde pela saúde, a educação pela educação. E quando a gente olha, tem os levantamentos, a gente acompanha como é que é a informação, eu diria que o grau de desinformação é de 90%, o grau de informação é de 10%. Os dados que aparecem sobre a ouvidoria da qualidade é lamentável, é lamentável. Então a gente fica assim de mão atada se o Conselho não trabalhar no sentido de fazer esses projetos. E tem muita coisa que não cabe ao Conselho, é lei, talvez a gente possa conversar com os vereadores e cobrar da vereança, mas eles também têm que ter uma responsabilidade como representantes da população diante do orçamento da prefeitura, porque a prefeitura tem um orçamento. Agora, se esse orçamento é mal utilizado, não adianta no palanque político falar, exija de parte dos representantes do povo tomarem uma ação. A gente vai lá na Câmara de vez em quando, dá vontade de entrar e sair, porque você não está numa Câmara, você não está discutindo assuntos relativos à sociedade. Você discute interesses pessoais, partidários, ideológicos. Né? É briga entre sabe, eles. A gente fica muito chateado, né? E o Conselho, eu acho que uma das funções do Conselho, até pela Constituição, que está lá garantido, é que a sociedade participe desse processo. E ele está, digamos assim, respaldado pela lei, pela Constituição de 1988, boa, não importa, mas a Constituição diz que tem que ter conselhos populares para participar da política pública no nosso país. Agora, é isso que a gente tem que fazer. E não ficar discutindo coisas do arco da velha que não tem nada a ver, ração. Então, tem que fazer lei mesmo, fazer isso assim, fazer educação, fazer uma coisa que realmente funcione. Senão a gente perde tempo até nos conselhos. Deus me misericórdia. Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa? Assuntos diversos. Alguém tem alguma coisa para falar? Então, eu queria falar, deixa eu ver se tá certo, que teve aquela ação lá na cidade de Catanduva, né? E o STF obrigou, né, declinou que o município tem que ter um canil municipal, porque uma mulher, ela foi acumuladora de 50 animais, né? Então surgiu no grupo quem era a favor ou contra, né? E eu sou a favor do canil e eu queria explicar por quê. Então eu estou nesse trabalho de proteção animal desde 96. Então eu queria explicar mais ou menos assim meio rápido, quando era o Ferragutti prefeito. Então aqui em Vinhedo a gente tinha carrocinha. E eram 2 homens, ficavam lá na Avenida Estrada da Boiada. E aí a gente escutava os cachorros gritando, e eu trabalhava lá em cima no portal e eu escutava os cachorros gritando. O que eu fazia? Saía na frente, estava na frente do caminhão e impedia ele de laçar os cachorros.
eles queriam, né, brigar comigo. E eu tocava todos os cachorros. Então parece que onde eu ia, a carrocinha aparecia e eu tocava os cachorros. Era assim. Porque eles laçavam de uma forma bruta, machucavam o pescoço, jogavam no caminho, é uma coisa terrível. E depois ia lá numa barroca e tinha um prazo de ficar lá. 30 dias, 20 dias, uma coisa assim. E os cães que não eram, que as pessoas não fossem buscar, eles matavam com eletrochoque. Jogava no chão, jogava aí, jogava e eletrocutava os animais. Como eles eram 2, eles ganhavam por cabeça, então eles saíam pegando qualquer cachorro. E antigamente, imagine, 25 anos atrás, era bem mais livre, né? Então os cachorros saíam da casa, davam uma voltinha na rua, eles iam atrás, eles roubavam animais das pessoas. Então as pessoas que tinham muito amor e queriam, gostava, ia lá buscar, porque a prefeitura avisava, vocês têm 20 dias para ir lá e pagar uma multa. Mas um monte de gente que trabalhava ou não se importava muito, não ia buscar. O que acontecia? Morria, matava. E como eu comecei a encrencar muito, aí eu trouxe o Feliciano de Campinas, que foi um deputado, né, ativista. E eu trouxe aí na prefeitura falar com o Ferragutti, porque tinha uma lei que, eu não sei se era 30 mil habitantes, agora não lembro, se o município tinha 30 mil habitantes, era obrigado a ter zoonoses. Daí que começou a criação das zoonoses. Nós mostramos para ele, ele foi obrigado a fechar, porque senão nós íamos entrar no Ministério Público, uma ação contra ele, ele foi obrigado a fechar. Mesmo assim, nessa mudança, ainda tinha uns cachorro doente, cachorro errante, que ficava lá, e até a Maria José tinha que ir lá, porque eu não tinha coragem de escolher qual que ia ser sacrificado. Aí o Paulo, da Secretaria de Saúde, que era o veterinário, mas ele era das zoonoses, né? Cães e gatos não tinha assistência nenhuma. E aí escolhia e ele fazia a eutanásia. Aí a gente não queria mais fazer isso. Aí brigamos com isso e começou a criar, então a zoonose foi criada bem depois. Acho que 2021 foi criada a zoonose. E então eu estou nesse processo faz muito tempo. E aí eu criei um projeto, nisso o Milton entrou em 2000. Eu criei um projeto, um maravilhoso projeto, que aliás, eu ganhei um prêmio da cidade de Mauá pelo meu projeto, entreguei para eles e eles aplicaram o projeto na cidade de lá, né? Então, eu fazia assim, eu apresentei o projeto para o Milton, numa mesa assim, levamos protetoras, né? Ele ouviu eu ler o projeto e era assim, a gente conversava com as clínicas veterinárias, ele fazia uma reunião com os veterinários, aqueles que se dispusessem a contribuir, a prefeitura daria um kit, né, para eles castrar e a pessoa pagava uma diferença baixa da castração. Então, assim, não precisava a pessoa que está num bairro, não sei aonde, vir só naquele veterinário. Como tinha vários veterinários passados, era mais fácil da pessoa levar. Então, essa era uma parte. A outra parte, a gente tinha duas cores de coleiras. Então, a coleirinha branca era das pessoas que tinham os cães. E ela escrevia o número do telefone e o nome dela. Porventura o cachorro escapasse na rua, todo mundo sabia, tem dono, porque não tinha chip naquela época, não tinha nada. E a coleirinha vermelha era dos cachorros que era de rua comunitária. E na rua tinha até o nome da pessoa que responsável pelo animal comunitário, tá? Para que aquele animal que não tivesse coleira, a gente sabia que não era daqui. Porque na época, as prefeituras de Indaiatuba, de Jundiaí, sei lá de onde, enchia de cachorro e vinha no portão e soltava tudo.
E a gente falava assim, nossa, mas que monte de cachorro diferente, de repente, era eles que traziam. Então era uma maneira da gente ter um controle, né? Aí eu fiz também a gente ia dividir as voluntárias e protetoras, fazer um censo de animais. Então, por exemplo, eu ficava como centro, tantas ruas, arrumava minhas voluntárias, eu fazia um censo de casa em casa. Quantos animais tem? Tem 5 cachorros. Quantos são castrados? 2, 3? Bom, você tem um mês de prazo para castrar esses 3 cachorros que você tem aí. Eu tinha que ter uma autorização da prefeitura, né? Certos lugares e com guarda municipal para falar, porque se é da prefeitura era recebido. E daí voltava um mês e nessa mostrar o projeto, olha, você pode levar a castrar aqui na veterinária tal, né? E as veterinárias, por exemplo, assim, falavam castrar 8 por mês. Então a gente ia fazendo esse esquema para tentar diminuir os animais, ó. E tinha também o projeto na Secretaria da Educação, que era o Xinha. Aí fui falar com o Xinha, falei, Xinha, eu fiz um folder, arrumei um cara que era do Maurícios e Produções, fez um folder maravilhoso, explicando tudo sobre animais. Consegui uma empresa da área industrial imprimir gratuitamente as revistinhas. E daí a gente iria na escola, explicava a causa animal e dava uma revistinha. Mas só que o Xinha, que era secretário da Educação, tinha que autorizar e fazer um cronograma. E era tudo voluntário, quer dizer, não ia ter custo para a prefeitura, era voluntário, ia ter o custo kit. Que eu falava para o Milton, o dinheiro desses kits você tem no bolso. Aí, deixa eu ver se eu tinha mais coisa aqui. Assim, nós tínhamos o projeto das feiras de adoção, em parceria a prefeitura com as ONGs, e tinha mais coisa nesse projeto que eu não lembro mais, porque eu fiquei tão triste que eu joguei, acho que uns 10 anos atrás, eu joguei tudo no lixo o projeto. Sabe o que o Milton fez o projeto? Falou assim, você quer usar a coleirinha branca ou a vermelha? Para mim. A qual você usar, se você usar a coleira, eu faço o seu projeto. Eu falei, aí as meninas falaram, não, a gente usa a coleira, se o senhor fizer o projeto. Ele pegou o meu projeto e jogou no lixo. Então, o que acontece? Com toda essa experiência que eu tenho, eu fui até em São Paulo falar com o deputado Ricardo Trípoli, contar a situação para ele fazer pressão, era para fazer pressão no Milton, fazer pressão aqui, né? E quando eu fundei a Somprave, até fiz a constituição da Somprave aqui no Centro de Convivência, precisou de presidente, vice-presidente, primeira tesoureira, primeira secretária, segunda secretária. Anunciava no jornal a convocação, porque hoje tem tudo, site, mas lá não tinha. Então o jornal era uma vez por semana, anunciava vir conseguir formar a Somprave. Aí o que eu estava conseguindo, eu ia conseguir verba internacional para a Somprave. Precisava ter um lugar, eu já tinha um croquis, já tinha contato, um lugar com cadastrado quantos animais a gente já tinha castrado, quantos que a gente já tinha atendido, o custo que a gente tinha feito, o levantamento, quantos estavam em tratamento, se tinha lar temporário, só que eu tinha que ter um endereço. E tinha que ter, então eu ia fazer no meu terreno, sabe? E tinha que ter funcionário, tinha que ter veterinário responsável, senão você não recebe, porque não sabe se é fictício, se é fake, se é corrupção, o que é, né? Mas aí eu tive problemas pessoais e eu parei, eu entreguei a Somprave e saí, né? Então assim, fui falar na Câmara, já passei vergonha lá e tudo mais. O que acontece? Eu tenho a experiência que não adianta nada se não tiver interesse político, se não tiver quem veste a camisa,
se não tiver um prefeito que veste, um prefeito da causa, um secretário da causa ou uma secretária da saúde. Se não tiver alguém da causa, que nem aqui, a gente faz esses pequenos, né, pequenas coisas e não anda. Ainda que nesse meio tempo, em 23, né, que criou o Departamento do Bem-Estar Animal, que é dentro do CEPLAN. E o que seria o certo para a gente alavancar seria ser uma Secretaria do Bem-Estar Animal, separado do CEPLAN, certo? Ter essa São José do Rio Preto tem, e Sumaré tem, e funciona e está indo muito bem. Só que Sumaré tem 240 mil habitantes, eu não sei se é por número de habitantes, e São José tem 500 mil habitantes. Então a gente tem toda essa experiência. Aí volta a história do canil. Por que eu sou a favor? Você fala assim, mas eles vão empilhar animais, os animais vão ficar torturados. Não interessa, eles estão torturados agora no município. Então, se eles estão sofrendo lá, eles sofrem aqui. Por quê? Porque aí a prefeitura se mexe. Porque vai dar bastante problema para eles. E muito problema. Aí pode até começar um negócio assim, só vai pro abrigo, animais atropelados, animais ferozes, animais que, né, que o veterinário sabe como tem lá na UBS que não sabe o que fazer com aqueles animais, mas não para sair recolhendo animais, não é bem assim, né? Por quê? Porque vai ter muito mais denúncia de maus tratos. Porque a pessoa fala assim, vou denunciar meu vizinho que está maltratando, mas aí eu denunciar, aí aonde vai o cachorro? Vão entregar para mim que denunciei. Eu não quero, não denuncio. Rinha de animais vai aparecer. Entende? Então eu sou a favor de construir o canil, vai dar problema, mas é para dar problema mesmo, porque senão mexe, é para tacar fogo no parquinho. Porque pela experiência que eu tenho, aí fala assim, mas em Campinas não interessa, eles fizeram. Porque quantos animais agora não estão sofrendo? Mas quantos animais sofreram lá? Porque eu estava presente quando foi feito. Sim, mas aí nós o DPBE. Quando foi feito o DPBE, eu estava ainda como presidente no segundo mandato do Combé. Eu fui à época da Flávia Bittar, a gente conversou com o Lhamas, nós conversamos com o Paulo. Realmente, quando aquilo abriu, eu achei que seria a solução do problema, tá? Com tudo organizado, lugar dos gatos doentes que chegavam da rua, lugar dos gatos das protetoras que chegavam da rua, existia um lugar para quarentena para gato, lugar para quarentena de cachorro. Realmente existia, gente. Existiam pessoas lá dentro que trabalhavam para a prefeitura, que eram pagas pela prefeitura. Foi um negócio assim, os primeiros 6 meses do ano foi um negócio assim fora do normal. Eles contrataram o pessoal que estava se formando da FAGE, então assim, o cachorro atropelado ia para a FAGE, eles vinham buscar, cuidavam do cachorro, o cachorro atropelado, faziam a cirurgia que precisava e depois devolviam, né? E os cachorros ficavam para adoção. Depois desse 1 ano, eu fui algumas vezes com pessoas daqui de Vinhedo, que como as ONGs mesmo que postavam os animais que estavam lá para adoção, então contavam onde tinha achado fulano, ciclano, cachorrinho, não sei o que, e eu comecei a frequentar mais, não como presidente, né? Não enquanto conselheira, nada. Eu comecei a frequentar como se eu fosse uma simples munícipe de Vinhedo, que fui com uma amiga minha pegar o cachorro o fulano de tal que estava lá para adoção. Eu comecei a ver coisas que eu não estava gostando. Aquele negócio lindo, belo e maravilhoso de gatil, tinha gato bom, gato sem doença, com gato com rinotraqueite, esporotricose, gato atropelado com ânus para fora, com não sei o que para fora. E isso foi porque eu nunca fui de ficar parado olhando ou vendo o que as pessoas faziam. A hora que eu via que dava uma brecha, eu rapava fora. E eu andava lá por dentro. As fêmeas com crias, a mãezinha com os filhotes bonzinhos estava nessa baia.
chegava uma mãe que os filhotes estavam tudo já, ou com adenovírus, ou com sinomose, ou com parvovirose, eram colocadas todas na mesma baia. Animais doentes com animais bons. E aí eu comecei a prestar atenção. E o que mais me chocou, e algumas pessoas lá me conheciam, que foram inclusive elas que pediram para eu começar a frequentar mais lá. E um dia eu passei, onde eles tinham os animais que estavam bem ruins, que eram os animais errantes de rua atropelados. Eu passei na sala, olhei, vi 5 cães, assim, numa mesa, né? Eu ia continuar andando, eu voltei para trás. Os cachorros estrupiados. E eu aí tinha uma pessoa lá dentro, eu falei, nossa, o que esses cachorros estão esperando, né? Estão aqui fazendo o quê? Nós estamos esperando os alunos da FAGE virem para buscar esses cães que foram atropelados. Todos eles estão com fraturas. Então tinha fratura de perna, fratura de bacia, fratura do que vocês quiserem. E um me chamou a atenção que ele chorava muito. Ele estava inteirinho torto. Eu falei, faz quanto tempo esses animais estão aqui? Acho que a mulher não me conhecia, sei lá eu, se era enfermeiro. Olha, esse aqui faz 4 dias que está aqui, esse aqui faz 5, esse aqui foi resgatado hoje, esse aqui não sei o que, esse aqui não sei o que. Beleza. Eu falei, e continuei andando. Quando foram buscar o filhote, o bendito do filhote que a pessoa queria, veio a diretora do DPBE, que eu nem lembro o nome dela, porque eu quase enforquei, veio uma seringa com coisa dentro. E antes de levar o cachorrinho embora, que eu já estava falando com a minha amiga, ela injetou essa seringa. Aí eu fiz assim, eu falei assim, nossa, o que é isso? Você está dando vitamina, né, pro cachorro? Ela falou assim, não, eu estou dando sulfa. A cachorra já estava com parvovirose. E eles estavam dando sulfa. Ou seja, mesmo assim a minha amiga adotou, a cachorra passou bem um dia, no outro dia foi para a doutora Leila, ela tentou salvar por 5 dias e a cachorra veio a óbito. Aí eu percebi que era um matadouro aquilo lá, não era um lugar. Eu hoje, você tem a sua experiência, eu acho que na época de vocês era muito mais fácil, menos problemático. Hoje eu prefiro um cachorro castrado, vacinado, vermifugado, como comunitário dentro de um canil. Porque ele vai morrer lá. E eu não acho certo um cachorro morrer num espaço de 1 por 1,5 meio, onde ele não tem socialização, ele vai ver uma pessoa, se for ver, e você sabe disso, a gente já tem a noção que cães de idosos ou com um determinado número de anos não são adotados, são muito pouco adotados. O que saía muito eram filhotes, por um tempo ficou parado até os filhotes. Tem cães que foram adotados filhotes e tem filhotes que viraram adultos, já estão com 2, 3, 4 anos no canil. Então, assim, eu não acho que você fazendo isso, a prefeitura vá tomar providência com relação a isso, a todas essas coisas que você falou. Eu acho, nós temos hoje uma saúde falida, estou falando de Vinhedo, tá? Estou falando de Vinhedo. Nós temos uma saúde falida, uma Santa Casa que não presta, que o buraco negro, para onde vai o dinheiro, a gente não sabe para onde vai. Eu já fui do Conselho da Saúde por 10 anos e fui da Comissão de Finanças, então eu sei o que eu estou falando. Aquilo lá, você pode dar 10, vão pedir 15, eles vão pedir 20, você vai dar 30 milhões e aquilo nunca vai fechar a conta, gente. Entendeu? Então, assim, só vai fazer com que o município arque com uma conta, um ônus, que não é dele. Eu sou contra a privatização? Não sou contra. Se é para tirar o ônus de cima da prefeitura, porque nós não temos só o problema da saúde. Porque, por enquanto, está se tirando da educação para resolver o problema da saúde e a saúde está ganhando mais. A saúde dentro, quando vem o LOA, tem um tanto de valor que todos os vereadores recebem, 50% do valor que eles recebem, eles têm, é obrigatório destinar para a saúde. Entendeu? Então, assim, eu não acredito que por mais que a gente tenha pessoas engajadas aqui, seja o prefeito, seja o secretário, nós mudou muito aqui, isso eu posso falar
porque eu estou há 16 anos na lida, na prática, e mudou muito, entendeu? A própria GCM, eu não acredito que a gente fazendo um canil, a gente vai resolver o problema ou a prefeitura vai se mexer mais. Não vai, Rosângela. Não vai resolver o problema nunca. Para a gente chegar a uma ideia de Estados Unidos e Holanda, né? Mas isso é vai cultural, demorar, né? Mas isso todos eles têm abrigo. Os Estados Unidos têm abrigo. mas Aqui não tem Uma abrigo. coisa tem que ficar Não tem nenhum clara. abrigo. Uma coisa tem que ficar clara. Quando a gente compara Holanda, Alemanha, França, Espanha, Itália, países desenvolvidos, até os americanos que não são tão desenvolvidos, mas estão desenvolvidos. Põe eles no bolo. O grande problema nosso é, primeiro, a educação da população, que é baixíssima. Isso é o primeiro. O segundo problema nosso é a própria estrutura. Você falou em zoonose, nós estamos falando de bem-estar animal. São duas áreas que não se comunicam. Sim. Por mais que você queira, não se comunicam. A própria estrutura de prestação de serviço, a gente ficou abismado aqui. O veterinário trabalha 4 horas Não, BS. E ganha uma fortuna. gente, nós estamos vivendo em outra realidade. E a nossa realidade é muito simples. Nós acompanhamos o problema lá dos animais que ficavam lá em Louveira, etc. Nós não temos uma cultura, primeiro, de seriedade. Segundo, que nós estamos hoje no movimento, desculpa eu falar, no movimento ideológico, que meio ambiente, animal, não sei o quê, tem um valor absurdo. Eu pergunto, e o ser humano? Você acabou de colocar. Se nós estamos tendo toda essa preocupação nesse sentido, nós vamos ver a idade do pessoal, estou já nessa virada da curva aí. Para onde a gente vai? Se não tiver recurso. Estou imaginando alguém que já está num ponto. Aqui nós estamos falando de animais, onde nós não tem um limite, animal não tem fronteira, gente, pelo amor de Deus. Né? Sim. Fora o animal, que não é animal, né? O cara que não tem definição, que pega o animal aqui e coloca aqui, tira o animal daqui e coloca lá. Eu compro um cachorrinho porque ele é bonitinho, ele é pequenininho, vou dar para o meu filho. Aí o cachorro reaça. Aí eu pego esse cachorro, ele ficou um pouco grande, eu mordeu a mão da criança, aqui vai dar para empregado, ó, leva para casa para você cuidar. Mal e mal consegue comer. Mal e mal. Embora bem já, hoje está um pouco diferente. Mas não tem dinheiro para fazer isso. Aí depois você vai em outra área, quando a gente fala de Capela, 3 Irmãos, 7 Bairros, né, Timbal 4, o sujeito tem animal lá, porque não é animal, ele tem um cachorro que é para segurança. Ele não tem um cachorro para ter um animal do lado dele, tem o cachorro para ter segurança. De quem é a responsabilidade de segurança? É do governo. Agora, por que ele tem cachorro? Porque ele não tem segurança. E aí o que é pior, o sujeito ainda vai lá e cria. Coitado do animal que não faz nada, um bicho maravilhoso que ficava tratando de manada de boi, treina um cachorro para ser um assassino. A culpa é de quem? É do animal? A culpa é de quem cria. Aí não sei quem, a lei em si. Então a gente está sempre tentando sanar os problemas que são criados pela cultura na nossa sociedade. Por nós, né? Quando você vai na Holanda hoje, a Holanda não permite nem mais comercializar certos animais. E você vai preso se você fizer pegar um gato e resolver fazer não sei o que com o gato e vender, você cana, cadeia. Na Itália é a mesma coisa, você tem um animal, não em todos os lugares, na cidade mais desenvolvida, mais próxima. Se você levar um animal na rua, não está lá, você vai preso. Não é que você vai em cana mesmo. E aqui acontece o quê? Vamos ser francos, acontece o quê? Não, mas é isso que eu tô te falando. Aí quando faz aquele negócio lá, coitado do cachorro lá em Santa Catarina, virou um auê do tamanho de um bonde, de televisão, cinema, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora... Viu, mas é o que eu tô te falando. Quem tem que fazer essas leis e fazer cumprir, executar, é o governo do município. Mas é o problema de educação. Porque a população não vai fazer isso, tem que ser deles. Porque a gente está colocando, há quanto tempo nós estamos discutindo? Estamos até trabalhando já, está com uma hora Mas nós estamos conseguindo, Rosângela. Eu acho que tem que ter uma lei de formação do protetor. Sendo muito claro, ninguém pode chegar da noite para o dia e falar, sou protetor. Porque ela tem Não, mas aí não andou. O senhor falou isso já faz 6 meses, não mexeu em nada. Nós estamos fazendo, né? Não estamos fazendo, estamos fazendo, estamos conversando, estamos analisando.
estamos ouvindo ideia, então o sujeito vem e já quer ganhar 10 mil reais para dar uma palestra. Não é assim, a coisa tem que ser muito bem ordenada, com lei, porque a pessoa vai ter que ter respaldo da prefeitura, ela tem que ser responsável, você não pode ser protetora do quê? Você não pode assumir uma responsabilidade que não é tua, você tem que ter uma assistência, como foi a época que queriam dar ração, por exemplo. Não, vamos trazer ração de monte, vai colocar ração aonde? E se infectar uma ração e morrer animal, culpa de quem? E como é que você vai distribuir isso? Então tudo isso tem que ser um processo para ser colocado, além do que tem que ter uma educação. Você falou, fez uma cartilha, vai na escola, mas tem que ter uma lei. Você não pode ter animal de qualquer jeito, porque tem. Exatamente. Porque tem. Ora, tem gente que tem, não está nem aí. Tem gente que usa animal para ter favorecimento político, aí fica fazendo um monte de campanha aí para não sei o quê. Quer dizer, eu falo isso que a minha esposa tem há 10 anos, está lá com 40 gatos, agora já tem 32 só. E a responsabilidade é dela, ela está sabendo disso, eu estou sabendo disso. Então ela tem que cuidar. Ela cuidou de 40, fez tudo que tinha que fazer com a fêmea, com os machos, castrou 40 do próprio bolso. Ela compra a ração do próprio bolso. Aí o sujeito estava numa reunião, não sei se você estava aquele dia, o cara falou, se quiser eu te arrumo ração. Eu falei, não preciso, eu sou responsável por aquilo que eu faço. Por que você vai me dar ração? Eu não estou pedindo ração, eu sou responsável por aquilo. Agora, se a gente continuar falando, tem um cachorro, vou dar ração, não sei o quê, vou dar ração, O assistencialismo é complicado. Tudo bem. E um monte, só para te dar um número, nós estamos na caixa de 3 a 4 bilhões de dólares por ano só de pet. Pet é uma indústria. Só que ninguém se preocupou quando as lojas pet ficavam dando cachorrinho para todo mundo. Por que vai dando cachorrinho? Que vai consumir ração, que vai consumir roupinha, que você vai consumir um monte de coisa. Agora eu pergunto, cachorro é para andar com roupinha e óculos, gente? Ou animal para você conviver, respeitar o animal? Então a gente tem que ter essas responsabilidades. Não é só porque eu tenho um animal, tenho responsabilidade com o animal, tenho responsabilidade com a sociedade. Agora, se a gente está toda hora, não sei o que, eu vou fazer, é que nem castração, a gente sempre discutindo, é bom que faça, porque não tem outra solução, mas a gente sabe que enxuga gelo. O projeto é 300, 400, e o ano que vem 300, 500, 600, chega uma hora eu falava, então eu vou ficar fazendo castração, e os caras ficam fazendo tudo que querem e não acontece nada. Nós não temos nem então, sexo de animais que seria a premissa que eu fiz. Uma das discussões que nós tivemos, está aqui o responsável lá pela área, chip. Quem foi o maldito do político que inventou essa draga de chip? Porque usa um tipo de chip, o outro usa um tipo de chip, o outro usa um tipo de chip. Não tem um banco de dados, que tem que ser um banco de dados para todo mundo, seja estadual, seja nacional, não importa, mas regional tem que ter. O meu chip não funciona em Valinhos, o meu chip não funciona em Itatiba, eu não sei quantos cachorros são chipados, embora tenha lá todo o estudo, mas cadê a relação? Então são 300 chips, foram chipados? Não sei. E se foi chipado, está chipado no CPF do cara que levou, o cara é responsável por aquilo, e se o cara mijar fora do pinico, desculpe, o que o delegado vai fazer? Não vai fazer nada. Então chega uma hora que você fala, então nós estamos fazendo o quê? Então acho que tem que ser isso mesmo, insistir, pedir para fazer a coisa, mas aquilo que eu falei, vamos tentar fazer coisa que seja positiva e não coisa que vai criar mais problemas para a gente. Seu Vitor, nós temos que fazer o seguinte, cada reunião montar um começo de um projeto e criar isso e ir para frente. Claro, mas eu acho que porque senão a gente fica só conversando, apontando e não sai do lugar. Um dos fatores que você está colocando que a formação das protetoras, a gente está conversando, vai conversar com 2 ou 3 vereadores, porque é projeto de lei. Para fazer projeto de lei. Para fazer um projeto a minha ideia é criar lei. Eu chego de ficar só no papel. Tem que sair da Câmara. A partir daí você consegue fazer alguma coisa. Só que, veja bem o que vai acontecer. Isso a gente já sabe de antemão. Na hora que você faz um projeto desse, você tem que instituir perfil de protetora. Não é qualquer um que pode ser protetor. Não adianta. Eu tenho boa vontade, não sei o quê, mas você está preparada para isso? De boa vontade, você tem conhecimento de lei? Sim, mas vai fazer uma limpeza. Então, a partir daí você começa a fazer, porque toda vez que você vai ter um monte de protetor, todo lugar tem protetora, mas você não tem informação regional, que é local, você não tem um banco de dados integrado, você não tem alguém que possa coordenar algumas ações.
Então tudo isso tem que ser muito bem estudado, que quando sair não tropeçar e não cair. E Eu outra lembro do coisa, Lava Jato, faz as coisas direito para não anular as coisas depois. quando cria as leis, tem que ser ou pelo executivo ou pelos vereadores. A Pela gente vereação. tem que ser Pela vereação. parceiro dos vereadores. Isso. Nós precisamos trazer os vereadores na reunião. Claro. Não importa se ele é da direita ou Não, esquerda, tudo bem. nós trazer todos. É bom que eles venham na reunião Claro. e participar Mas é desse que eu projeto. falei sempre quando está em época de eleição. Mas eu estou fazendo isso por trás dos A gente tá bastidores, indo todos lá. eles me conhecem, eu estou indo nas sessões da Câmara, já consegui verba de 4 vereadores da LOA para a gente, com emenda aberta, né, que foi o que eu pedi. Eu falei, não vai mandar nada para castração, manda para o bem-estar animal e a gente vê conforme os projetos que a gente for precisando. Porque todo mundo manda para castração, aí não tem dinheiro para comprar vacina de raiva se precisar. E não pode tirar. Então, isso daí eu estou me responsabilizando desde que eu comecei, eu falei para vocês. E na época que eu estava fora, eu mantive contato com todos eles. Então, eles abraçaram a causa, a gente já conseguiu o Dia do Protetor, semana de conscientização, a lei do orelha, que já saiu também. Agora eu vou entrar no de fogos de artifício. Tá? Você viu que eu mandei? Né? Vi. A gente podia fazer isso e trazer os vereadores, por exemplo, você pedir 5 minutos lá na Câmara. Sim. Aí contratar alguém para pôr o filme lá. Sim. Porque só falar não Sim, trazer mas é isso que eu vou essa fazer. cena aí do cavalo atropelado, Sim. pegar crianças autistas. Sim. Você viu que aí sensibilizar, temos que sensibilizar esses vereadores. Fica tranquilo, porque o que não for sensibilizado eu enforco. Ah, não pode aparecer isso. Ah lá, você vai cortar isso. Eu corto. Entendeu? Porque eles sabem como eu sou, eles sabem como eu trabalho, todos eles lá dentro me respeitam. Estão todos juntos, a Naila, o Luiz Vieira, Rubens Nunes, o Márcio Neri. Eu chego com alguma coisa, eles fazem assim pra mim, no dia. Sim, mas o que eu queria dizer, eu sei que você está fazendo esse trabalho, mas trazer para nós do grupo, para alguém, para a gente poder ajudar. Não, sim. Isso tudo que já foi feito eram leis que o Rodrigo Lugli passou na frente. Ele mandou pra gente, eu dei uma lida, acho que algumas coisas eu até pontuei no grupo e falei para ele, tiveram correções, tiveram coisas que o Luiz Vieira me mandou, cara, não dá para fazer de fogos de artifício, que ele colocou como um projeto para entrar de fogos de artifício. Quer dizer, eu não posso vender aqui, mas eu posso vender para quem não é daqui, que venha comprar de Louveira. Aqui eu posso vender. Como assim? Eu arrumo o meu e bagunço deles? Não. Se não pode vender com estampido, não pode nem aqui nem em outro lugar, seja quem for. Entendeu? Então assim, e aí falei com ele, sabe o que ele pegou e falou para mim? Ah, a gente faz uma emenda depois. Eu falei, não quero emenda, qual é o problema de mandar o projeto certo, já de uma vez para ser votado, e não tem problema. Não, mas foi errado pelo seguinte, ele fez o projeto, levou lá, aí não aprovou. Mas Não ninguém- é assim que faz. Teria que nem, por exemplo, quem é da causa ir lá, falar por vídeo, explicar a necessidade, Isso até concordo. faz convencer os Eu até vereadores. concordo com você. A gente é do Condemo, sem Peru, é do Combé e é do Conselho. Concordo ipsis com você. Uma coisa é aquilo que a gente gostaria que fosse. E a outra coisa É o que dá para ser Não, mas feito. a gente tem que sensibilizar os vereadores. Eu acho que os vereadores são sensibilizados em relação ao voto. Eles são sensibilizados em relação à região onde eles têm influência. Mas eles não são sensibilizados em relação aos problemas efetivos da cidade. Desculpa falar, está gravado. A briga é individual. Eles não estão. Se você me disser, quem está preocupado com o vinhedo de fato, é que nem saía Sócrates ou Platão, que saía com a lanterna procurando, para saber quem dizia a verdade. A gente tem que sair com a lanterna para descobrir quem que realmente está comprometido com a nossa cidade. Talvez eu ache, mas é difícil. Então, é aquilo que eu falei, a gente tem que ter o conselho, tem que ser responsável, pianinho, fazer as coisas pianinho e tentar apresentar aquilo que é execuível. Aquilo que o secretário falou sobre o Fundema, o fundo do Condema, gente, foi uma briga, eu era presidente do Condema.
Eu cheguei a brigar com o vice-presidente, que dizia que o fundo é de responsabilidade do conselho. Só que não. Ele é de responsabilidade do conselho, mas você não administra o fundo. O fundo fica numa conta da prefeitura. E aí, continuando a briga, eu falei, não é possível. Eu não posso ser corresponsável por uma coisa que eu não tenho ação gerencial naquela coisa. Porque por mais que o plenário aprove, você só aprova. A coisa toda canta por A outro caminho. execução que precisa Então, e quando a gente foi discutir pela lei, a lei diz que é assim. Por que a lei diz que é assim? Porque os caras que estão lá vivem em função da grana do povo. Eles não trabalham para gerenciar o dinheiro para ser adequadamente utilizado. Então, o que acontece? Cai na mão deles toda hora. É o Fundo Nacional do Meio Ambiente, que teve lá aquela draga que fizeram no Pará, com dinheiro desgraçado utilizado, pegou até fogo no centro lá do negócio. A gente não sabe o que fizeram com aquele negócio de resolução. Só para ter uma ideia, está queimando mais do que queimava antes, estão ocupando mais do que ocupava antes, enfim. A zona é tão grande, né, que agora vai para a escola fazer educação de meio ambiente e mitigação da mudança climática. A gente tem que ser inteligente para fazer as coisas pianinho, do jeito que dá para fazer, amarrando bonitinho, como foi dada a dica. Ó, vamos pegar as emendas para colocar, vamos fazer esse projeto pianinho, mas não é com o vereador A, o vereador B, porque tem 5 ou 6 vereadores que vêm, seja do Bozo, ou seja de não sei quem, nem todo mundo querer fazer, porque é bom, dá voto, dá ibope. Mas não é para isso que ele está querendo fazer, não só porque tem que fazer, para ajudar as pessoas que realmente trabalham. E tem muita protetora que trabalha, que faz de coração. Aliás, deixa de comer para poder cuidar de um animal, que é um absurdo, né? Ou a gente chegar e dizer, ó, tem uma pessoa que é colecionadora. A pessoa que é colecionadora é um problema social, de saúde mental. Então, agora, não é o Condé que vai resolver, não é o Condema que vai resolver. Isso alguém tem que resolver, a área de saúde tem que resolver. Elas precisam de assistência, claro que porque precisa. Elas estão fazendo o trabalho no município. Por isso que eu estou dizendo, está fazendo, aliás, ela acha que está fazendo um trabalho independente do município. Né? Eu falo isso com a minha esposa, até outro dia eu falei para ela, você tem que sentar no divã e resolver o seu problema. Que não é possível, você não pode assumir 42 filhos, pô. Eu assumi 51. Você também tem que sentar no divã. Então são coisas extremamente complicadas. Não dá, gente, vamos ser sinceros, não dá. Isso é verdade. Então a gente tem que tomar cuidado, porque até eu brinco assim com a minha esposa. Imagina você morrer amanhã. Quem vai assumir eu não fiquei essa com draga? problema na coluna, Então, quem que cuidava de meus E qual foi a animais? sua preocupação maior? Quem vai cuidar dos meus bichos? E você vai ter problemas do quê? Você tem problemas de ansiedade. Então você vai ter que falar com um psicólogo. Então a gente tem que tomar cuidado para ver aonde está a causa e tentar resolver esses problemas. Eu ouvi muito, eu aprendi muito no Combé. Que o pessoal dizia, não, a gente vai em famílias de alto risco. O que acontece na família de alto risco? O que tem numa família de alto risco? Cachorro, tem gato. Ora, se a família de alto risco, vários. Então você tem que fazer o quê? Você tem que cuidar dessa família. Agora, eu vou cuidar de quem? Dos bichos da família. Olha só a responsabilidade. Quem que é mais importante na sociedade? Então hoje a gente tem que tomar esses cuidados. Vamos cuidar da família para evitar o problema dos animais. Não tem uma lei que diz que você não pode ter galinha, pato, marreco, não sei o quê. Mas na minha casa tem cara que tem galinha, pato, marreco, galinha na Angola, né? Então fazer o quê? Agora, você vai mandar prender o sujeito que está lá? Cara, tá cuidando? É a única coisa que está fazendo lá, a galinha, o ovo, o pato, etc. Então alguém teria que ir lá fazer um trabalho social, perguntar, falar, amigo, o que você precisa, etc. Agora, isso não é assistencialismo, isso é algo que tem que ser feito assim, ó. Eu vou te fazer, mas você tem responsabilidade. Hoje não, a gente chega lá e fala, tadinho, eu vou lá resolver o problema. Ah, mas ele não pode levar o cachorro, vou arrumar transporte para o cachorro. Então daqui a pouco você vai ter que pagar Uber, vai ter que pegar lá para levar para cá. Essa Secretaria da Educação de Sumaré, em São José, eles têm o Uber de castração. Nos bairros pobres, eles saem coletando no dia de castrar, leva Você imagina quem que está levando essa grana? Eu vou ser sacana agora, como economista. Quem que está levando essa grana?
De que maneira são feitas as licitações? Alguém leva. Ah, mas não tem jeito, o Brasil Não é que não tem jeito, lógico que tem jeito. Faz direito. Mas não adianta fazer a lei para fazer. Mas se e eles fazer, castrarem os animais, para mim é o que mais importa. Não, eu acho importante. Mais Você importante tem que castrar. Mas já ouvimos falar que uma protetora que estava aqui numa reunião, que ela veio lá da capela, lembra? Ela falou: vocês estão enxugando gelo. Soltou os cachorros lá dentro. Você está certa. Porque se você não fizer uma ação preventiva ou corretiva ali, você só vai fazer preventiva. Então, se você não corrige, você previne. Agora, o diabo é que essa medida corretiva não feita está fazendo o que com a preventiva? E aí tem muita gente que aproveita o vácuo. Muita gente está ganhando dinheiro, fazendo um monte de coisa em relação de bicho. Eu não faço porque eu gosto de bicho. Para mim, você vai contar que você gosta de bicho. Então, é um negócio que precisamos realmente, inclusive a lei devia dizer. Você tem um pet, você fatura com comida, ração, etc., 0, não sei o que por cento de faturamento vai para o fundo animal. Então, mas Agora, ninguém tem coragem de fazer o negócio. Uma observação, os animais, o prefeito, pelo menos quando eu conversava, ele achava assim, que animais é para quem gosta. E a ideia é inversa, é problema do município, são os munícipes e os animais, é tudo problema do município, Concordo, não é mas quem gosta. se você perguntar para mim, eu gosto de elefante, eu tenho elefante na minha casa, ora, eu tenho que ter o bom senso de ter o mínimo, tenho 32 gatos, 2 cachorras, então Não, eu tenho mas que cuidar. eu digo que o problema gatos, da prefeitura, o aumento dos animais do município. Não é não. Tá, A responsabilidade é da sociedade. então agora eu vou jogar uma coisa para vocês, É da inclusive sociedade. pensarem para a próxima reunião. Eu ia falar para a próxima aula, para a próxima reunião. Na época que existia carrocinha, né? Realmente, eu soube de tudo isso, sabia como acontecia também. Eu não era ainda da causa animal, mas eu sabia dessas coisas. Está muito próximo disso ter que voltar. Sabe por quê? Porque é tanto animal que nós, enquanto munícipes, não é município não é a prefeitura que pegou um caminhão e despejou os cachorros aqui dentro, não. Nós somos os culpados, todo mundo, o município inteiro é culpado, entendeu? Só que está chegando num ponto, gente, que a saúde pública vai chamar mais alto. Com essa história de não dar, de não ter preventivo mais contra a raiva está voltando, caramba. Só que nós não temos um laboratório bom, que o terceirizado que foi contratado, mais matou os animais que foram, que fizeram a raiva, do que sobreviveram. Então, foi parado. Agora eu pergunto para você, se a gente continuar nessa vibe de que tem que ter canil, eu aprisionar um monte de cachorro aqui, a gente já tem as acumuladoras, algumas acumuladoras aqui que já estão velhas e estão com problemas sérios de saúde. 2 já morreram no Jardim Paulista e deixaram os animais para trás. Você matou uma agora, hein? Não, morreu mais uma, porque eu fiquei sabendo, morreu uma outra senhora, acho que uns 3 meses depois, porque eu fiquei sabendo por gente de lá de dentro, entendeu? Só que os filhos acabaram ficando, e os filhos soltaram os gatos lá, no Panorama Paulista, não preciso mais continuar, né? Ficaram só com o cachorro de raça e os gatos soltaram lá dentro. Então isso não é só um problema da prefeitura, isso é um problema de todo Mas mundo. eu digo assim, é um problema da prefeitura, não é que é da prefeitura e os munícipes são separados. Mas ela tem o poder público. Sim, mas é isso. Então, mas é isso que a gente vai se eu for forçar. lá na minha rua, e falar assim, quantos cachorros você tem? Você caça, vão mandar eu me catar. Mas toda ação tem uma reação. Essa ação que teve de legislação, eu achei que foi um atraso para a causa animal. Também, Tá? 2. Por quê? Porque assim, se o brasileiro você falar que ele não tem culpa, que não tem nada, ele graças a Deus, toma o bicho pra rua aí, alguém põe o filho, é teu, prefeitura. Exatamente. Aí, beleza. Nós fazemos de tudo para os animais não serem maltratados aqui. Os animais que foram para o OBS, que nem poderia, o conselho deu chamado, foi não, tá aí agora, então vamos ver o que vocês fazem. Leva para casa de vocês, né? Fizeram. Isso agora eram animais bravos. Nós demos amor, demos carinho, tudo. Para 6 no máximo. Agora com 50 você consegue dar atenção, cuidar, passear, dar uma vida digna.
Então, eu acho assim, ó, diminuir o óbito antes, que falou em estudo para levantar o índice de animal por habitante. Antes não dava, o pessoal levantava, o animal vivia 2 anos e meio, era uma média, um estudo feito pelo Paulo. Por quê? Vacinação, então com a vacinação, com a prevenção, estava falando, só que o problema é, se não fizer na região inteira, acaba abandonando o vinhedo. Animal abandonado pegamos de Indaiatuba, pegamos de Jundiaí. Exatamente. Então, aí vai o trabalho interno, descobriu onde que é. O chip está a nível municipal. Eu fui fazer um estudo lá, porque fizeram 5 patinhos do governo federal. Limpo. Só que você pode apagar o dado que você colocar. Então, se eu cadastro no animal e quero abandonar ele, eu excluo o link. Não vai funcionar. Exatamente. Agora aqui estamos tentando voltar novamente com o cidadão pet, que eu tinha tirado, porque, sei lá, cadastrava. Eu cadastrei um protótipo no meu nome, um pitbull. Aí depois virou um bulldog. Entendeu? Tem protetor aqui que tem 20 esfinx. Então não era um dado fiel. Eu falei, não, tá errado isso aí. Esfinx eu não sei nem se tem aqui em vida, eu nunca vi. Eu também Ligado sem ter. não. Então não estava um banco de dados fiel. Então vamos tirar agora, vamos estudar novamente para implantar de novo. E ele já mapeia tudo, um excelente sistema, só que não sei se dá para confiar. Agora, recolher tudo. Chega animal de rua, morador de rua. Você toma aquele animal, aí ele vai buscar um que é maniado. Aquele que está vacinado, castrado, equilibrado, está com ele, é dele, beleza. Aí ele foi buscar um, o cara quer se livrar de 5, leva os 5. Aí para onde que vai? Para a prefeitura. Entendeu? Eu acho assim, não é omissão, eu acho que tem que. Todo mundo tem que trabalhar, né? Todo mundo tem que aprender a falar a mesma língua, gente. Eu acho que a gente só vai pra frente nisso. Só que o problema é que tem gente que não está nem aí para nada, desanimou da vida. Você vai e luta, não tem dinheiro, não vai pagar. Você vai, bate, e fala, amanhã sabe. Então uma pessoa que não está nem aí com nada, ela vai pegar animal, você tem que ir na fonte, onde que está pegando esse animal. Entendeu? Porque alguém há de se importar. Mexer na sociedade, dura a gente falar isso, mexer na sociedade, mesmo em sociedade desenvolvida, vai mijar fora do pinico no Japão, na Espanha, na Itália, na Alemanha, na França, Portugal. Não dá, os Estados Unidos têm uma lei. Eles podem ter todos os defeitos do mundo, cara. Uma coisa que funciona lá é a lei, é o município, o xerife da região, a coisa anda, cara, não é fácil, tem erro. Agora aqui, vamos ser francos, não tenho nada contra, aqui é um absurdo, Ó, tem um representante aqui que você sabe o tipo de reclamação. Se ele pegar lá Código de Defesa do Consumidor, olhar da onde vem as reclamações, cara, você tem que falar, chega, não vou nem discutir mais. Porque Vamos lá para levar não dá. Um pet, a pessoa assim, não tinha condição, é atendida, beleza. Não conseguiu adotar animal aqui em Vinhedo. O que ela fez? Foi numa feirinha em Campinas, porque na entrevista ela não passou aqui. Aí foi buscou de Campinas. Fora aquilo que você contou, que a pessoa vai lá de BMW, Mercedes, para levar animal dele numa UPA da prefeitura. Chega uma hora que você tem que falar, vamos parar de safadeza, né? Porque você pode fazer o que você quiser. A gente fala, aí você, velho, eu dou emprego, eu dou dinheiro, eu sustento a sociedade, sustenta a porcaria nenhuma. Quer dizer, não dá. Lei, infelizmente, é lei. Município de Vinhedo é município de Vinhedo, são o nosso problema do município. Tem mais gente no carteirinha do município de Vinhedo que morador de Vinhedo. Então as pessoas vêm utilizar o serviço de Vinhedo. Obviamente, quanto mais utiliza o serviço, pior será o atendimento do cidadão local. Agora, como é que você controla isso? Fazendo a lei funcionar. Doa quem doer. Você é munícipe de Vinhedo? Não, então você não tem acesso a muitas coisas. Vai na nossa Constituição, você vai ver que não tem direito, porque tem muita coisa que é oferecida pelo governo. Só que aquilo não é disponibilidade, aquilo é assistencialismo. Então não é aquilo que acontece. Não é morador de rua, você não pode mexer, você não pode tirar, você não pode fazer nada. Se eu não posso fazer nada, então eu vou fazer o quê? Faz o que os prefeitos faziam, encheu o ônibus e levava para outro município. Que leva até hoje, né? Que leva até hoje. Então, sabe, são problemas que a gente tem que tomar cuidado. Aonde a gente vai andar, de que forma a gente vai andar para dar esses passos mais eu acho que a gente tem que pautar em coisas que são plausíveis
né, que sejam ao mesmo tempo fáceis, com leis que já existam, e a gente procurar leis onde ainda não existe, né? Que nem de maus tratos com a lei do Orelha, agora a gente já sabe, são 50 UFM, não sei das quantas, lá do Rodrigo Luglio. 10. E aí 50 se o cachorro vira óbito, né? Então, eu preferia que não tivesse essa lei. Tem muito surdo. Não, porque assim, é mais barato você recolher um cachorro e a pessoa pagar 2.000 do que deixar o cachorro lá para ela. Entendeu? Eu sou a favor da outra, do código de postura, que são 50 UFMV. Então, para funcionar, teria que aumentar isso aí. Não, porque já vai para 11.400. Aí sim, que é o que nós estávamos naquela incógnita. Aplica a do Orelha, que o moleque tinha 17 anos, ou o responsável por ele assume a de 50 UFMV. Não sei o que virou. Entendeu? Só que eu preferia 50 lá. Sorocaba fizeram uma que maus tratos é 50 mil. A realidade também dói, né? Porque a maioria das pessoas, nossa, que coisa maluca, né? Tem que olhar a nossa realidade. Negócio de jogo do bet. As bet, tem que estar gastando dinheiro. Pessoal, Bolsa Família, 70% A maioria dos programas que estão com animal, etc, estão aonde? E como é que você vai cobrar a multa desses caras que estão recebendo dinheiro do Bolsa Família? Se cancelar o benefício, dá licença. Eu acho que seria um bom caminho. Não dá, né? Tem que ter esse exagero, né? Não dá. Aí falar, você vai deixar. E uma proibição de não ter mais, né? Eu nem coloco isso na cabeça. Bom, eu acho que tudo é questão de conversa, gente. Nós estamos realmente, o nosso conselho... O pessoal foi mentiu a renda, chegou lá, foi fiscalizar. Não é aquela renda, o que acontece? Nada, você não pode mais. Mas tem que tirar, né? Mesmo se tirar o serviço que ele tem direito, tira, mas não pode. Se ele vai correr, ele volta para o processo. Porque ele é alguém sustentado pelo Estado. Não dá, cara. Aí quem não é sustentado pelo Estado, sustenta o Estado e ainda a situação da economia. Dá licença. Bom, gente, vocês têm bastante coisa para pensar aí, tá? Eu acho que eu ainda sou a favor de fazer leis para as coisas mais ridículas, talvez a gente fale desse modo. Para a gente não é ridícula, né? Mas eu acho que só vai funcionar com lei mesmo. Tá? Eu prometo para ela que, não sei se o mês que vem a gente vai ter tempo, mas até setembro está, pelo menos, o esqueleto geral do programa. Então, mas podia trazer para a gente dar opinião, para a gente dar experiência. E não vocês fazerem e a gente... Não é assim, não vai passar direto, não. Não, eu sei que não é passar, mas ajuda a construir, né? Você tem uma estrutura. Entendeu? Não adianta ter a coisa se não tem estrutura. Eu aprendi isso com trabalhar em emprego. Se você deixar todo mundo discutir sobre aquilo, não sai nada. Então você tem que ter um esqueleto. Não, começa, né? Vamos ver aí. Então traz as experiências de todo mundo. Mas isso aqui a gente vai funcionar. Inclusive tem uma protetora aqui para participar. Que é ela que é mais envolvida. Tá? Então acho que dentro do esqueleto dá para vocês terem uma ideia, participar, ajudar. E aí vê que dá para andar um pouquinho. Bom, alguém tem mais alguma coisa para falar? Nossa, nós falamos hoje, hein? Hoje é bom. Se vocês tiverem coisa, alguma pergunta, faz no grupo também para a gente poder trazer, né? Isso daí uma eu acho ideia, interessante. Né? Sim. Interessante também. Por exemplo, que é da educação, como é que eu posso fazer um cronograma para vocês virem a cada 2 meses dar uma palestra, fazer uma apresentação, né? Quem é da OAB, as leis. Ótimo que você falou isso. Com relação, só para nível de vocês, se quiser parar de gravar, pode. Só para nível de vocês entenderem.